Hoje você vai reagir aqui comigo a alguns vídeos do pessoal da direita, ou os coaches, ou os liberais que a gente vê por aí da internet, porque eles falam muita coisa de economia e eu acho que cabe a mim, pelo menos, fazer um react aqui, dar a minha opinião, ou tentar de alguma forma explicar para vocês, contribuir para vocês com algum conhecimento, ou minimamente algum entretenimento, pelo menos, não é mesmo? Lembrando, entre no grupo aberto de discussões do WhatsApp, é um grupo gratuito que eu mando coisas lá. Vou avisar lá o lançamento do curso de matemática na Escola da Economia, então entre lá no grupo, tá bom? Clica aí no link, tá bem fácil de acessar. E vamos para o vídeo aqui, sem perder tempo. Começando, é claro, por esse aqui que eu vi, que saiu agora há pouco, do Thiago Nigro, que é o Primo Rico, tem milhões de seguidores, bem famoso, imagino que você conheça ele. E vamos ver aqui o que ele tem para dizer sobre o governo, déficit público, receitas aqui, que é um dos temas que os liberais mais gostam de abordar. Principalmente o pessoal mais, talvez, das finanças, ou o pessoal mais desse lado aí gosta de falar muito. Vamos ver. Que não tem dinheiro para pagar as contas desse ano. E agora? E adivinha de onde que ele vai cortar os gastos para poder fechar as contas? Adivinha só? Da saúde e da educação. Tá, só para contextualizar aqui, saiu esta notícia que há um déficit no orçamento público e vai atingir a saúde e a educação. O que significa isso, né? Vamos explicar para vocês de forma didática aqui para você entender. O governo tem 330 bilhões de reais em despesas não obrigatórias para 2026. Ou seja, temos o ano de 2026, a gente está quase aqui meio que no final dele. E o governo tem essas despesas de 336 bilhões. Só que o problema é que ele tem apenas o limite, né, um espaço para pagar apenas 225 bilhões. Ou seja, vai sobrar aí 100 bilhões que vai faltar para pagar. Porque ele tem um limite do que ele pode gastar. Ele tem os gastos, lá, o que ele tem que honrar, mas ele tem um limite orçamentário. Ou seja, é como se fosse um problema de fluxo de caixa. Então, tem as saídas, né, as dívidas que ele tem que honrar, só que ele tem um limite de pagamento, ou seja, tá faltando um pedacinho aí dessa gordura aí para ele pagar. E teoricamente agora ele vai reduzir, vai fazer cortes de outros ministérios para conseguir quitar essa diferença. Pra vocês entenderem o que está acontecendo, a consultoria de orçamento do Senado acabou de soltar uma nota técnica mostrando que faltam 105,5 bilhões para cobrir as despesas de 2026. Ou seja, o governo tem mais conta para pagar do que dinheiro. E funciona mais ou menos assim, o governo tem 330 bilhões em despesas que precisam ser pagas esse ano, só que desse total, 226 bilhões são gastos previstos para o ano. E outros 104 bilhões são faturas de anos anteriores que ficaram penduradas. Só que o governo simplesmente não tem dinheiro para tudo isso. Eles têm um limite de pagamento de 225 bilhões. Então, até aqui foi a parte técnica que eu expliquei, então estamos juntos aqui. Vamos ver o que ele vai dizer aqui a partir de agora. Ficam faltando esses 105 bilhões que eu acabei de falar. Então o governo ele precisa decidir de onde ele vai tirar esse dinheiro. E a solução que eles encontraram foi cortar os gastos de vários ministérios de uma vez. O primeiro ministério que eles estão pensando em fazer um corte é o Ministério da Saúde, com 15 bilhões de corte. E também está previsto corte na educação, no Ministério das Cidades, no Ministério da Integração Regional, no Ministério da Defesa e até o Ministério do Esporte. Olha só que interessante, essa notícia aqui fala sobre o detalhe dos bloqueios de orçamento desses ministérios, seriam esses cortes, né? Bloquear esse dinheiro dos ministérios. E veja só que interessante aqui, o da educação não foi os 15 bilhões, na verdade foi 1,6 bilhões. O que maior teve corte aqui, né, bloqueio, foi na verdade o Ministério da Defesa. Então tem essa questão aí, né, esse jogo de palavras que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar. Aliás, uma curiosidade, esse jogo de palavras, quando a gente está falando de corte, de ministérios e outras coisas, né, a sensação que passa, claro, apesar de eu pessoalmente discordar, na verdade, do governo e várias coisas assim, ser contra muitas coisas, mas a gente tem que adotar uma posição honesta de como a gente analisa os dados, né, os fatos empíricos. Forte. Agora, quer ficar indignado de verdade, assim, verdade mesmo? O Brasil está cortando saúde, educação e várias coisas, só que ao mesmo tempo tem 4,96 bilhões. Só uma curiosidade aqui. Normalmente essas pessoas, vamos dizer, nem precisa ser necessariamente Thiago Nigro, outras pessoas, né, que
normalmente são liberais, o Estado tem que diminuir contra o Estado. Só que quando há corte nos ministérios, aí o pessoal também parece estar revoltado. Ou seja, na verdade, teoricamente, o corte dos ministérios está diminuindo o Estado. Seria teoricamente bom, né? Então tem que cortar mesmo o Ministério da Defesa, da Educação, dessas várias coisas, porque diminuiria o Estado. Só que também, às vezes, para esse pessoal não convém aí. Tipo assim, a narrativa sempre muda, é sempre uma narrativa assim, do governo a seu inimigo, mas ao mesmo tempo, quando corta algumas coisas do governo, aí também não, entendeu? Fica nessa brincadeira aqui de vai e vem aqui. Não necessariamente eu tô falando, mas eu vejo muitas pessoas que têm essa posição meio contraditória. Fundo eleitoral, 1,43 bilhão de fundo partidário e 44,9 bilhões em emendas parlamentares completamente blindados. São mais de 51 bilhões que ninguém pode mexer, enquanto o hospital e escola estão entrando na fila do corte. Pois é, meus amigos. É, um jogo de palavras aqui, hospital, escola, entrando na fila do corte. Não sei se realmente alguma coisa tem relação com a outra, mas é claro, eu também acho que fundo eleitoral, esses fundos partidários aí tem muito dinheiro, assim, que usa muita coisa, mas a gente está fazendo aqui uma análise tentando ser um pouco mais honesto aqui, ver se faz sentido ou não os argumentos. Próximo vídeo aqui do Fernando Urich, que eu vejo muito vídeo dele, principalmente falando da Argentina, né, que a Argentina está bem, ou vai sair da crise, ou saiu e agora está dando certo. Mas nem sempre está dando certo a Argentina, e fica indo nisso, indo e vindo. Vamos lá ver o que ele tem a dizer. Esse modelo econômico do Brasil está chegando ao fim. Vamos lá, o modelo econômico do Brasil chegando ao fim, né? Crise, ou tudo vai mudar, grandes transferências de riquezas, então vamos ver. O está parando, as famílias cada vez mais endividadas, o juro continua muito alto, não tem mais espaço para tomarem crédito, não tem como o governo estimular mais ainda o endividamento da população. Tá, várias informações aqui, vamos explicar uma passo a passo aqui, tranquilamente para você, que é leigo, estudante de economia, quer fazer um concurso público aí, ou quer apenas entender melhor a economia, vamos explicar aqui. E claro, se você quer nessas explicações didáticas aprender economia comigo, entre na Escola da Economia, lá já tem 4 cursos que você já tem disponível e logo vai ter o de matemática, então realmente é a Escola da Economia. Lá, primeiro link da descrição, entre lá, logo o preço vai subir, tá bom? Então te espero lá para você aprender comigo. Mas vamos continuar aqui, ó. Primeiro sobre os juros. Caso não saiba, a gente tem a taxa Selic, que é os juros do Brasil, que o cupom, né, o Banco Central estipula esses juros, né, quanto aos juros do ano, mais ou menos. Então seria o custo do dinheiro no ano, né? Atualmente a gente tem a Selic em 14%, ou seja, se você coloca lá R$1.000 no começo do ano, deixa na Selic, no final do ano vai ter próximo a R$1.140. Então, a grosso modo, isso é uma das coisas da Selic. Além de, teoricamente, ajudar a controlar a inflação, mas deixa mais caro tomar crédito, até por isso que ele fala o crédito ficou mais caro. Como eu disse, Selic é o preço do dinheiro e se ela está em 14, quer dizer que está bem caro o preço do dinheiro. Normalmente, a Selic dos outros países é abaixo de 5%. Aqui é 14%, ou seja, o preço do dinheiro é bem caro ao longo do tempo. E, como podem ver, vem caindo a Selic, mas ainda não é suficiente. Teoricamente, está afogando os empresários e essas coisas. Então, esse é um fator, né? Selic muito alta sempre é ruim. Isso tanto a esquerda quanto a direita concordam. Então, não tem nenhum ponto de discordância aqui. Fato é que a Selic, juros altos, é ruim. A questão é qual é a causa disso. A turbinar o consumo e a inflação continua acima da meta, aliás, acima da banda superior de tolerância, então mais de 4,5% ao ano. Tá, o que é isso, né? Da inflação e acima da meta e acima da banda superior. Bem tranquilo de entender. Primeiro, você precisa saber que existe esse documento oficial que sai semanalmente, que é o Boletim Focus. Aqui a gente tem os principais dados para 2026. Então, se eu pego aqui IPCA, que é a inflação, né, um dos principais indicadores que mensuram a inflação, como podem ver, ele vem aqui programando que em 2026 a inflação esperada vai ser de 5,02%, o que vem caindo a expectativa. Então, antes a expectativa era 5,16%, agora 5,02%. Ou seja, o ano de 2026 vai ter 5% de inflação. Então, começamos aqui para a gente ter uma noção da meta e tal.
E para a gente ver esse negócio de inflação, das metas, só entrar nesse site aqui do Banco Central, este gráfico aqui. E aqui é o gráfico da inflação. Na pandemia estourou claramente e aqui estamos nós em 4,64%. Ou seja, a meta, que é essa banda aqui, ó, como podem ver, é de 3% ao ano. Ou seja, já passou a meta faz muito tempo, que a gente está em 4,64%, que é em junho. A banda superior da meta é esta linha tracejada aqui, ó. Por que temos isso? Temos a inflação, né? A meta da inflação lá, 3%. E a gente coloca um erro, né? 2% para cima, 2% para baixo, ou seja, 5 e 2. Dando um exemplo aqui. Então essa é a banda superior. Como podem ver, já houve momentos que 2025 aqui que passou a banda e novamente recentemente passou a banda, mas já está voltando dentro da banda. Então a nossa inflação está bem assim no limite do aceitável, que é esta banda aqui. Claro, a meta nunca está próximo, sempre extrapola a meta, mas a gente está aqui no limite. E o Boletim Focus nos dá essa previsibilidade até o momento, dadas as expectativas do mercado. Então o mercado tem expectativas, faz os cálculos econômicos, tudo mais. A gente tem essa previsão de inflação, que a ideia, teoricamente, é que a inflação comece a cair, né? Então ela vai dar uma aumentada aqui, dezembro e janeiro, normal, férias, viagem, muito consumismo, e depois vai diminuir, voltando aqui, encerrando aqui 2028, mais ou menos aqui, abaixo da banda superior da meta. Uma perspectiva de mudança. Pelo contrário, quando a gente vê as entrevistas, declarações de vários membros do governo, eu vou ter que citar mais uma vez aqui o ministro da Fazenda, depois tem um vídeo dele que eu vou ter que comentar, mas é reiterando este atual modelo econômico, as mesmas políticas, subestimando a gravidade dos problemas fiscais, ou então delegando a culpa ao governo anterior, como se não houvesse nada para fazer e o que poderiam fazer já estão fazendo e é suficiente. É culpa do mercado, é culpa da guerra, é culpa do juro americano. Muito dessa visão mais liberal coloca o governo como principal protagonista desta culpa. Primeiro, ele gasta muito dinheiro, então há muito déficit, né? Sempre vai reiterar, sempre vai bater nessa tecla do déficit. Tanto é que os candidatos à presidência que você vê atualmente mais à direita, todos eles vão falar que vão cortar gastos, né? Então, para diminuir o déficit. Também a visão mais oposta, assim, não necessariamente oposta, mas entenda que na economia, quando a gente está analisando um governo, um país, nem sempre todo déficit é ruim, todo superávit é bom. Ou ao contrário também. Porque é normal os países terem déficit. Os Estados Unidos têm déficit, o Japão tem déficit. A normalidade da macro hoje em dia, das finanças hoje em dia, é os países operarem em déficit. O problema do Brasil é mais em relação à dívida pública e a trajetória dela no futuro. Porque ela tem uma trajetória que vai crescendo e pode sim perder um pouco mais o controle, seja mais difícil de controlar a dívida. Então a pergunta não é quanto de déficit, né, em relação se é muito ou pouco, mas é esse déficit faz sentido ou não? Porque se o governo está gastando, mas está gastando em coisas boas ou não? Vai ter retorno nos investimentos? Porque, por exemplo, Estados Unidos, Japão, vários países, até mesmo a China, Coreia do Sul, vários que o governo gasta, assim, tem déficit, também tem retornos, você vê grandes retornos. A questão é, no Brasil, será que a gente vê esse retorno, né, esse investimento? Que tudo bem, talvez a gente tenha que aceitar o déficit, mas e o retorno, vai ter ou não? Porque se a economia cresce, mais tributos vão gerar, mas o governo também arrecada dinheiro. Então, temos que pensar nisso também, é um ponto interessante. Que esse ponto aí dos liberais chama-se austeridade fiscal, que é controlar os gastos públicos. Todos têm culpa, menos o atual governo. Só que a situação cada vez vai se deteriorando mais. É que acabou o corte, mas desse tema eu acho que foi interessante, que deu para deduzir isso, deu para falar alguns temas interessantes, passar por cima. Vamos agora para o próximo. Porque da época da Dilma. Deve ser a mesma coisa, cara, porque a crise da Dilma foi muito... Só falando, esse aqui é o Charles Hicks, um economista sincero. Também via muito vídeos deles. Todos esses já teve uma época que eu assisti os vídeos deles. Atualmente não assisto, mas vamos ver aqui este corte. A galera nova não lembra, tem 10 anos já. A crise da Dilma foi pior que o Covid para a economia brasileira. Então, eu acho que essa bomba fiscal... Tá, como a gente analisa se uma economia está em crise ou não, recessão?
Um dos primeiros indicadores mais simples, assim, para a gente ter uma primeira ideia, é analisar o PIB. Como podem ver, eu peguei aqui o gráfico do PIB do Brasil por ano. E como podem ver, teve anos que cresceu e outros diminuiu, mas a gente segue crescendo de forma de longo prazo, se a gente for ver. Então, por exemplo, aqui, né, se a gente pega aqui PIBs, né, aqui na pandemia caiu 11% na pandemia, 3,9%. Ou aqui também, ó, 0,9% em 2014. Aqui também 2009, 2010, ó, menos 1%, menos 1,2%. Ou aqui, né, numa das maiores crises aqui, ó, 2015, 2,6%, 4,5%. Então, quando vem PIB negativo, né, baseado no seu ano anterior, ele tem um valor, né, tantos trilhões. Aí no outro ano encolheu, há uma diferença negativa percentualmente, né. Então, aí que a gente fala que o país está em crise ou entrou uma recessão técnica ou coisas do tipo assim. Então, isso é uma das formas de falar se o PIB, se o país está em crise ou não, né, ou pelo menos em recessão. Ela está armando, vai estourar, infelizmente, nos mesmos moldes da crise da Dilma, que foi a pior que o Brasil já teve. Pior que o Collor, a Dilma. A bomba... Não sei se foi pior que o Collor, os dois foram ruins, os dois teve problemas de desemprego, de inflação, de PIB, né? O PIB encolhendo, então teve dois governos ruins. A questão é que eu vejo que muitos, agora vem uma crítica aqui, né? Muitos desses influenciadores, se você for ver, sempre, assim, quase que mensalmente, eles soltam sempre um vídeo. A crise está chegando, a recessão vai chegar, a bomba, né? O reset econômico. Então a gente sempre vê isso toda hora, né? A crise vai bater em uma semana, duas, um mês, sempre gerando um certo desespero, né? Eu lembro quando o Lula foi eleito, o desespero que teve a Faria Lima, né? Que o Brasil ia virar uma Venezuela e várias coisas do tipo, né? Dando esse medo no investidor para comprar o curso de dolarizar, por exemplo, de tirar o patrimônio do Brasil. Então sempre é um vice-versa, né? Capaz de depois de um tempo falar: tire seu patrimônio em dólar e coloque para o Brasil. Aí compre lá o curso e tudo mais. Então tem várias narrativas assim que você sempre tem que tomar cuidado. As coisas não são tão caóticas quanto você imagina. Também, claro, não estão tão em ordem quanto você espera. Mas existe assim, um meio termo de você viver nisso daí. Como eu disse, o Brasil tem muitos investimentos muito bons, muitos bancos que oferecem muitas coisas boas. O sistema financeiro brasileiro, ele é assim bem robusto, assim, bem grande. Então, tem vários pontos positivos, assim, você não precisa entrar nesse desespero que eu digo, né? Essa aflição. Nossa, se o Lula for eleito, acabou o país, eu vou ter que sair, não dá mais. Claro que existem negócios que sofrem mais, existem outros que sofrem menos. Vai depender mais do que vai mudar a regra para você dessas coisas. Agora, apenas da questão política, né? Dessa euforia, desse medo, não vale a pena, assim, dá uma acalmada aí, fica mais de boa, fica mais tranquilo, tá bom? Tanto é que esse tema de macroeconomia, PIB, desemprego, inflação, é realmente a aula que eu falo deste módulo aqui de macroeconomia. É aqui, ó, PIB, inflação e desemprego, uma aula de 33 minutos. Então, por isso, entre na escola da economia, o preço está barato, logo vai subir depois que eu lançar o de matemática. Então você tem tudo aqui para você aprender economia. Se você tem vontade de entender isso, o que as pessoas estão falando, não deixar ser enganado por esses vieses, por essas narrativas, até mesmo para o mercado financeiro, para investimentos, entra aqui nessa plataforma. É isso que eu estou falando, entre, né? Se você tem dúvida, me chama no WhatsApp, pergunta para mim, porque isso aqui vale muito a pena mesmo, é um conhecimento muito bom, muito interessante, que as pessoas precisam ter, né? Precisa despertar isso, né? É difícil despertar esse interesse. Mas enfim, né? Não dá para obrigar ninguém. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva neste canal, mande esse vídeo para alguém. Veja os próximos que estão aparecendo aí. E te espero até a próxima. Valeu!